Na primeira semana de trabalho na Eliane, eu ia de ônibus e dormia em um hotel bem baratinho lá em Criciúma. Depois de 6 meses, eu já comprei um carro zero. Será que isso deu certo? Assiste o vídeo que eu vou te contar o que aconteceu. Fala pessoas, tudo certo? Aqui é o Éder Cachoeira e mais um vídeo contando a história da Tecmédia. Você quer mesmo saber se a história do carro zero deu certo? Então eu vou te contar. Quando eu comecei a trabalhar na Eliane, eu tava tão ferrado, mas tão ferrado, que nem um carro eu tinha mais. Aquele Fusca verde que eu mostrei pra vocês lá no outro vídeo, tava todo quebrado e não tinha mais condições de andar com ele. Só uma curiosidade sobre o Fusca. O apelido dele era Pepinos Car, pois era verde escuro por fora, com o interior todo em curvinho branco. Já imaginou? Voltando à história, como eu estava sem carro, nas 2 primeiras semanas eu fui trabalhar de ônibus. Na verdade eram 2 ônibus todos os dias. Um de Tubarão até Criciúma, que dá mais ou menos uns 60 km, e outro de Criciúma até Cocal do Sul, que aí soma mais uns 10 km. Nessa época eu ainda dava aula no Senac, em Tubarão. Então eu não podia dormir lá em Cocal. Eu tinha que estar em Tubarão pelo menos 2 vezes por semana para dar aula à noite. E justamente eu estava sem carro porque um pouco antes de eu começar na Eliane, eu percebi que meu Fusca verde estava em uma situação muito crítica. Aí eu resolvi reformá-lo. E mais, resolvi fazer isso na minha casa, com a ajuda de alguns amigos. Foi uma das piores ideias que eu já tive na vida, mas isso é papo para outro vídeo. Bom, depois de 2 semanas, o Fusca ficou pronto, todo reformado. E dessa vez eu pintei ele de branco. Agora ele era branco por fora e branco por dentro. A partir daí, eu ia e voltava todos os dias de Tubarão para Cocal. Depois de mais ou menos um mês, resolvi alugar uma casa em Cocal para que eu pudesse dormir algumas noites por lá. Sendo que eu dava aula apenas 2 vezes por semana. Consegui alugar uma casa que pertencia ao pai de uma colega de trabalho, da Liliane, e ainda arrumei um outro colega para dividir o aluguel, o Wagner. E assim eu ficava 3 dias em Cocal e 2 dias em Tubarão, fora os finais de semana. Mas isso durou apenas alguns meses, pois em seguida peguei mais aulas, o que tornou inviável manter uma casa alugada só para dormir 2 noites por semana lá em Cocal. Como o trajeto era longo e diário, o Fusca, mesmo reformado, não ia aguentar o ritmo por muito tempo. Por isso, depois de uns 6 meses, resolvi vender o Fusca e comprar um carro novo. Foi meu primeiro carro 0 km, um Palio 1998. Esse sim foi um investimento necessário e muito útil. Afinal de contas, eu percorria cerca de 120 km todos os dias para dar conta de 2 empregos, e isso rolou durante quase 2 anos. E foi o tempo necessário para eu quitar o carro com o salário que eu recebia naquela época. Mas vamos lá. Voltando a falar do trabalho na Eliane propriamente dito, lembram que eu comentei que o meu currículo tinha sido muito bem avaliado na entrevista para a vaga de emprego? Então, uma das coisas que se destacou na minha experiência com a internet foi o fato de eu ter estudado muitos assuntos, e entre eles transmissão de vídeos sob demanda, ainda lá durante o primeiro ano da Tecmédia. Esse ponto pesou bastante para eu conseguir me diferenciar diante daqueles outros 31 candidatos concorrendo à vaga, e depois serviu de base para eu desenvolver outros projetos dentro da empresa, por sinal muito interessantes. Como falei no outro vídeo, minha função não estava muito bem definida. Fui alocado temporariamente em uma sala onde trabalhava um outro cara, o Frango. Esse era o apelido dele, que na verdade eu não tô lembrado do nome, mas era um cara muito gente boa, que me ajudou bastante nas primeiras semanas, mesmo sendo de uma área totalmente diferente da minha. Bom, a minha função era mais ou menos de manter a empresa atualizada em relação à internet, e foi isso que eu tentei fazer durante todo o tempo que trabalhei lá. A minha primeira iniciativa foi fazer um levantamento sobre a presença digital da Eliane na internet. Eles tinham um site e uma intranet basicamente naquela época. Alguns dias depois fui informado pelo gerente de marketing que eles haviam contratado uma empresa para desenvolver um novo site para a Eliane. Assim, a minha primeira atribuição oficial foi a de acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Marcamos a primeira reunião com a agência e eu logo de cara sugeri algumas alterações, como por exemplo, incluir uma área para vídeos. O pessoal da agência não ficou muito feliz, porque na época quase não existiam sites utilizando vídeos, considerando que estamos falando de 1998 e a internet era relativamente nova no Brasil, os recursos extremamente limitados, desde o próprio acesso à internet até a compatibilidade dos navegadores. Mas, depois de algumas conversas, a empresa de desenvolvimento concordou e incluiu a área de vídeos. Então eu fiz uma pesquisa para saber quais vídeos a Eliane possuía em formato VHS. Com esse material em mãos,
era preciso convertê-los para o formato digital. E eu utilizei a tecnologia Real Player, que na época era uma das poucas tecnologias para reprodução de vídeo sob demanda na internet. Funcionava da seguinte forma: eu utilizava uma placa de captura de vídeo ligada ao computador e um aparelho de videocassete ligado a esta placa. Assim, os vídeos em formato analógico das fitas VHS eram digitalizados para o computador. Além da área de vídeos, que foi batizada de Eliane TV, outra aposta para valorizar os parceiros da área de arquitetura foi o Café Eliane, uma página do site para divulgação dos trabalhos desses profissionais utilizando os produtos da empresa. Algumas semanas depois, o novo site foi para o ar e eu saí da sala temporária e fui trabalhar junto da equipe de computação gráfica, com o Daniel, o Tadeu, o Charles, e fiquei responsável pela manutenção do site. Além dessa parte, também comecei a desenvolver outros projetos, como a reformulação da intranet da empresa, o desenvolvimento do site do Colégio Maximiliano Gaidzinski, que era vinculado à empresa, e vários outros. Vou falar sobre eles mais pra frente. Antes de eu comentar sobre os assuntos do próximo vídeo, queria te pedir aquele like sincero aqui embaixo, caso você tenha gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito, faz agora e dá uma força aqui pro canal. Ativa as notificações também, para ser informado em primeira mão das novidades do Infalível. E comenta, caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão pra gente. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre as coberturas de eventos que eu fiz durante o tempo que estava na Eliane, sobre a iniciativa da transmissão de vídeo ao vivo via internet lá no ano de 2000 e os detalhes sobre os outros projetos que desenvolvi dentro da Eliane. Acompanhe os vídeos que tem muita coisa legal ainda. Para fechar esse assunto, queria te fazer uma pergunta. Qual o maior sacrifício que você já fez relacionado a trabalho? Lembra que eu falei da história do Fusca quebrado, das idas e vindas de uma cidade para outra, de manter 2 empregos, de dormir em um hotel bem fuleiro para economizar grana? Então, você já fez algo parecido para poder trabalhar? Valeu a pena? Conta para mim aqui nos comentários. E mais uma vez, obrigado por acompanhar os meus vídeos e até o próximo papo.